Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os que estão aqui e os que estão já neste momento conosco pela internet. Nós agradecemos a Deus por mais esta semana que Deus nos concedeu e vamos, os que puderem, ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos sempre, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Amém. E as tuas misericórdias nos alcançou, e nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, para enaltecer o teu santo e bendito nome. Amém. Toma o meu coração, toma os nossos corações em tuas mãos. Amém. E ó Deus, que este culto seja um culto de um verdadeiro louvor ao teu santo e bendito nome, ao nome do teu amado Filho Jesus, que deu a sua vida na cruz para que recebêssemos a nossa salvação. Pai Santo, fala conosco, usa-nos neste momento, para que possamos, Senhor Deus, nos alegrar por todos os benefícios que o Senhor tem feito dia a dia em nossas vidas. Pai Santo, perdoa os meus pecados. Fique conosco neste culto, esteja conosco dirigindo, Pai, todo este culto. E nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda de pé cantar o hino Maravilhosa Graça.
Ainda em pé, irmãos, vamos ler o Salmo 29. Salmo de número 29. Que diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sião como os cefazes. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de casas. A voz do Senhor dá cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor presida os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Todos, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Nós ainda vamos cantar o hino, o cântico, conforme a tua infinita graça. São músicas que a igreja não está muito acostumada a cantar no templo. Então eu mesmo me atrapalhei para cantar essa primeira música. Vamos todos cantar esta agora conforme a tua infinita graça.
é o momento de apresentar os nossos visitantes, mas assim, visitantes pela primeira vez, eu creio que não temos. Temos aqui a irmã Aparecida, o Marquinhos, a Marta, de visitantes. Temos isso, nós agradecemos, e a todos quantos estão aqui no público. Eu vou passar a palavra ao pastor para as comunicações. Na sexta-feira nós vamos realizar nosso culto da família na casa da irmã Conceição, Maria da Conceição. Muitos dos mais antigos sabem onde é, mas aqui está o endereço para quem nunca foi lá. Nunca esteve na casa da irmã Conceição, na Santa Terezinha, bairro Santa Terezinha, rua Vitalino Ferro, 563. Fica perto do campo, é o único campo que tem lá no Santa Terezinha, né? Que é bem conhecido, é um ponto de referência. Nesta sexta-feira, então vai ser sexta-feira, nesta sexta passada, estivemos na casa da irmã Eva Docha, graças a Deus, um bom grupo de irmãos. Estivemos lá e estava precisando muito, passando por alguns problemas de família muito sérios, e esse contato com esses irmãos faz muito bem. Então foi muito gostoso, muito agradável. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Então na sexta-feira nós vamos começar mais cedo, às 19 horas, para acabarmos mais cedo. Temos um momento de confraternização, os irmãos que foram levar algumas coisas para um momento de confraternização. Da mesma forma, vamos proceder na casa da nossa irmã Conceição. Vamos levar algumas coisas para termos aquele momento de comunhão, além da palavra, dos cânticos e das orações, temos esse momento também de confraternização. Sociedade Feminina, acho que tem alguma comunicação sobre o mês de maio? É o Dia das Mães, né? Dia das Mães. Segundo domingo de maio. A gente deveria fazer o café da manhã, mas resolvemos que vamos fazer... Vai ser à noite, à noite depois do culto. Aí cada um vai fazer o seu pratinho, né? Como de costume. Vai ser no segundo domingo mesmo, de maio. Culto especial das mulheres, sim, mãe? Seria o ensaio do coral no primeiro domingo, mas conversando com a irmã Thelma, a gente achou por bem mudar para o segundo e as mulheres ficar responsáveis pela programação. Então, Tá certo. o ensaio será no segundo domingo, só as mulheres. Tá certo. E o tema da programação de domingo é Mães que Brilham. Aí nós estamos pedindo que as irmãs que tiverem alguma roupa com brilhinho, que venham brilhosas. É o brilho de Jesus em nós, mas que seja externado através da roupa também. Muito bem. Então os irmãos providenciem roupas com lantejoulas. Com glitter. Nós vamos ter mais uma palavra de oração, muito o irmão Marcos, que vem aqui orar neste momento. E depois nós vamos ter as participações. O irmão Paulo, depois a irmã Lindalva e por último eu teria uma participação. Podia dizer, irmão, que esse hino que foi cantado foi para uma oportunidade para ofertório também, né? Talvez os irmãos... Então nós vamos aproveitar quando o irmão Paulo estiver fazendo a sua parte, vamos dar oportunidade para quem veio preparado para fazer seus dízimos e ofertas, que aproveitem enquanto o irmão Paulo esteja cantando e traga as suas ofertas. Amém. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, neste momento em tua presença, estamos aqui com os corações agradecidos. Amém. Muito obrigado por nos reunir em tua casa mais uma vez nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela vida de cada um que está aqui.
O Senhor também esteja abençoando aqueles que não podem vir por algum motivo, mas que o Senhor esteja abençoando a cada um. Também abençoe aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, que esse culto possa entrar nos lares delas e fazer diferença na vida delas. Te damos graças neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O irmão Paulo e o momento do ofertório. Cuja vida nos grilhões vive sempre em desespero e com amor, dia e noite a chorar para alguém avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Hoje vai contar-lhes o amor de Cristo, para salvar Deus sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cuja vida em prisões vivem a oferecer um culto bom, sem saber que o Salvador deu a vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não hoje vai contar-lhes o amor de Cristo, para salvar Deus sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, para nos ganhar. Seja longe, perto aí, pra morrer ou pra viver, aos perdidos quero a Cristo anunciar. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Hoje vou contar-lhes o amor de Cristo, para salvar Deus sua vida sobre a cruz. Amém. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente,
cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Os irmãos que souberem podem cantar também. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Amém? E o pastor Joel está com a palavra para trazer mensagem. Tudo que é feito pelas mãos do homem está sujeito a falhar, né? Só o que Deus faz é que não falha, né? Mesmo essa tecnologia moderna, avançada, sofisticada, ela está sujeita a falhar porque passou pelas mãos humanas. O homem é falho, tudo aquilo que ele faz está sujeito a falhar. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16 e versículo 6. Provérbios 16, 6. Convidamos todos a ficar em pé.
Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Presta atenção, misericórdia e verdade. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Amém? Amém. Podeis assentar, irmãos. Misericórdia e verdade. As duas coisas têm que se fundirem. A misericórdia de Deus com a minha verdade. E qual é a minha verdade, irmãos? Quando reconheço a minha pecaminosidade, a minha maldade, e aí então eu passo a crer na misericórdia, na verdade e no perdão de Deus. Então fundem-se as duas coisas. A minha verdade, eu reconhecendo quem eu sou, a minha pecaminosidade, com a misericórdia de Deus. Deus odeia, Deus detesta a mentira, porque ela não provém de Deus, ela não veio de Deus, ela nasceu em Satanás. Ele é o mentor intelectual, ele é o responsável pela mentira, irmãos. E a noção específica, irmãos, da misericórdia no Novo Testamento tem o sentido de compaixão para com alguém necessitado ou que está em angústia e desespero. A graça de Deus se volta para o homem que se sente culpado. A misericórdia se volta para esse mesmo homem como miserável. Na parábola do fariseu e o publicano, Jesus retrata esse fato, essa verdade. Lucas capítulo 18, versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quando o homem chega a esse ponto, a esse estado, irmãos, está se abrindo para ele uma porta, está se abrindo para ele uma oportunidade para que Deus haja, para que Deus se manifeste e opere e transforme este homem pecador, miserável, indigno, porém reconhecendo o seu estado de pecaminosidade. Irmãos, Deus é conhecido no Novo Testamento como o Pai das misericórdias. O salmista declara que o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O apóstolo diz que é justamente por causa das misericórdias de Deus que nós estamos salvos. E Jesus frequentemente ele se encheu de compaixão e nos ordenou sermos misericordiosos, como ele também é misericordioso. Nosso Pai que está nos céus é misericordioso e como filhos devemos imitá-lo. O apóstolo recomenda que os crentes devem revestir-se de ternos afetos de misericórdia, ou seja, ele deve tomar essa vestimenta, essa roupagem que deva fazer parte da sua vida diária. As epístolas do Novo Testamento, irmãos e amigos, quase todas trazem esta saudação na carta aos Romanos: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A mesma saudação é encontrada em 2 Coríntios, em Gálatas, em Efésios,
em Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Paulo sempre traz dos prefácios de suas epístolas essa frase: graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em 1ª e 2ª Timóteo, o apóstolo também declara graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nas cartas também de Tito, nas cartas 1ª e 2ª Pedro, também nós vamos encontrar esta mesma frase. Interessante que a misericórdia, graça e misericórdia vem primeiro do que a paz. A paz vem por último, porque a paz é resultante, é consequência da graça e da misericórdia de Deus. Mas, irmãos e amigos, a misericórdia não produzirá resultado se o homem não corresponder, ou seja, ele precisa admitir e dizer a verdade para que Deus o perdoe. Salmo capítulo 85, versículo 10. Encontraram-se quem? O quê? A graça e a verdade. A graça de Deus e a verdade do homem, ou seja, o homem dizendo, confessando para Deus a sua pecaminosidade, dizendo para Deus quem ele é. Então, houve essa junção, esse encontro da graça e da verdade. E aí resulta em quê? Quando Deus manifesta a sua graça e o homem fala a verdade para Deus, vai resultar em justiça e paz na vida do homem. O trono de Deus, a Bíblia nos declara que ela, ou ele, o trono de Deus, é revestido de justiça, de misericórdia e de verdade. Um dia, irmãos, diante do trono, os homens irão jogar a culpa uns nos outros, admitirem que serão merecedores do castigo eterno, mas não poderão culpar a Deus. Por isso que Deus não coaduna com a injustiça, com a maldade, com a mentira do homem. O profeta Oséias declara que Deus tem uma contenda, tem uma briga com os moradores da terra. Sabe por quê? Reitera o profeta, capítulo 4, verso 1 de Oséias: porque aqui, nesta terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O juízo de Deus será, olha aqui, parece uma contradição, mas não é. O juízo de Deus será sem misericórdia para quem abusou das misericórdias, mas nem por isso Deus deixou de ser misericordioso. Essa misericórdia se estendeu por toda o interregno, por toda a existência humana, irmãos. Em nenhum momento Deus falhou, ou Deus faltou com as suas misericórdias para com os homens. Tiago capítulo 2 e versículo 13: porque o juízo que Deus vai aplicar sobre os impenitentes é sem misericórdia para com aqueles ou com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, reitera o apóstolo, triunfa sobre o juízo. E Mateus capítulo 5, versículo 7, declara-nos o Senhor: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Então, como entender essa aparente contradição de Deus sendo misericórdia, mas em um momento da experiência humana, da história humana, Ele não vai aplicar misericórdia? Irmãos, porque, irmãos, o juiz, ele tem que ser imparcial. O juiz, ele tem que ter sangue frio. Ele não pode ser levado pela comoção. Ele não pode ser levado pelo convencimento humano. Ele tem que aplicar a lei como ela pede, como ela exige. É o que vai acontecer no dia do juízo. Muitos, milhares e milhões de pessoas vão ranger os dentes, vão chorar, vão clamar, vão pedir por uma segunda oportunidade. Imagine se Deus fosse aplicar a misericórdia dele nesse contexto, irmãos. Quando a porta da misericórdia se fechar definitivamente, não haverá mais nenhuma oportunidade para alguém se arrepender, porque foram-lhes dadas todas as oportunidades, e essas oportunidades foram desprezadas, foram abusadas, irmãos, pelos homens. A Bíblia fala que com o arrependimento vem o perdão, e com o perdão vem a paz. A paz é resultado desse arrependimento, e quando Deus aplica a sua misericórdia, por isso que paz não pode vir antes de misericórdia, ela tem que vir depois, porque ela vai ser uma consequência, resultado do arrependimento e da aplicação da misericórdia de Deus. Salmo capítulo 85, versículos 7 a 13. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Está precisando muito, né? Encontraram-se a graça e a verdade. Olha aqui, a graça de Deus com a verdade do homem. O homem dizendo para Deus que ele é merecedor do castigo eterno, da punição eterna, mas ele está ali apelando: Senhor, eu apelo para as tuas misericórdias. Então encontraram-se a graça e a verdade. Aí Deus aplica a justiça, dizendo: já que você se arrependeu, eu não vou condená-lo. Vem a mim todos os arrependidos e serão perdoados. Aí esse homem arrependido vai desfrutar da paz quando ele ouvir dos lábios de Cristo esta palavra de reconciliação, esta palavra de perdão. E continuando, ele diz, verso 11: da terra brota a verdade, dos céus a justiça. Não é que na terra tem a verdade, mas está falando dessa verdade que está sendo proclamada, anunciada, divulgada. Da terra brota a verdade, dos céus brota a justiça, e essa justiça, ela chega até nós. Verso 12: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Meus queridos, meus amados, não há outra fórmula, outro método, outro meio para o homem e a mulher chegarem ao arrependimento ou a satisfazer a vontade de Deus, agradar a Deus,
se não houver arrependimento. Só vai haver reconciliação entre o homem e Deus quando o homem expressar, manifestar, exteriorizar esse arrependimento, dizendo para Deus que ele é digno da condenação, que ele é digno de morte, mas por causa do que Cristo fez por ele na cruz, ele então se arrepende e ele então toma posse desta bendita e consoladora promessa. O pecado gera suas próprias vítimas, né? Que carregam profundas e tremendas cicatrizes. Irmãos, a Bíblia fala que o pecado é o opróbrio. A expressão opróbrio significa humilhação. O pecado humilha, o pecado estigmatiza o homem, a mulher. A gente vê isso pelas ruas, diariamente, semanalmente, pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, fisicamente deformadas por causa das drogas, por causa dos vícios, irmãos. Pessoas que estão totalmente alienadas, fora de si, perderam a noção das coisas. O pecado, ele agride, o pecado, ele escraviza. É como se colocassem correntes nos pés e nas mãos, nos braços dessas pessoas. Se querem exemplos nítidos deste quadro, o que o pecado pode ocasionar no homem e na mulher, olha o exemplo de Caim e Saul. Que foi o que aconteceu com eles? Caim afastou-se da presença do Senhor sem demonstrar nenhum arrependimento e ainda foi rebelde. Foi mal criado, mal educado com Deus. Não foi? Caim foi. Quando Deus o procura para saber sobre seu irmão, qual foi a resposta de Caim? Sou eu, porventura, tutor, guardador do meu irmão? O senhor procurou a pessoa errada. Foi isso que ele quis dizer para Deus. Mas só existiam os dois. Não tinha outro a quem Deus deveria culpar e responsabilizar pelo erro, pelo crime. Só tinha Caim e Abel. Então, meus irmãos, o pecado, ele afeta a harmonia do homem com Deus. O pecado, ele degenera, o pecado, ele muda o comportamento da pessoa, o bom humor da pessoa. O pecado é a humilhação dos povos, é a humilhação das nações. Ele gera as suas próprias vítimas, como nós falamos. Paulo, o salmista, ele fala no Salmo 32, num momento, num contexto em que Davi estava em pecado, não é? Ele transgrediu, ele desobedeceu a Deus, mas graças a Deus que ele teve humildade para reconhecer o seu pecado. No capítulo 32 do livro de Salmos, versos 3, 4 e 10, ele declara para Deus: enquanto me calei, omiti os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, ele adoeceu, ele entrou em depressão. Saibam disso, irmãos, o pecado causa depressão. Não que toda depressão seja pecado, mas o homem perde toda a motivação, a alegria, o prazer de servir a Deus. O pecado tira o prazer da pessoa de viver. E ele fala: eu gemi, né? Os meus constantes gemidos aconteciam todos os dias, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor
né? A minha alegria, o meu bom humor se tornou como terra árida, rachada pelo sol. É isso que, quando ele fala sequidão de cio, tem esse sentido. Terra árida, rachada pelo sol. Ele diz que o humor deles, ele não tinha mais prazer de viver. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, o acompanhará. Nós estamos, irmãos, acobertados, nós estamos protegidos pelas misericórdias de Deus. Se querem exemplos nítidos deste quadro, não é? Nós temos então muitos outros na palavra de Deus. Não foi só de Caim, não foi só de Sansão, não foi só do salmista quando caíram em pecado, mas nós temos muitos outros exemplos na Bíblia e eles estão registrados para que nós possamos aprender e não repetirmos os mesmos erros, os mesmos pecados. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, de 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente, ou seja, de propósito, né? com intenção de fazer aquilo, porque se vivermos deliberadamente em pecado, é isso que eu quero, não é isso que quando certas pessoas falam para você, quando você as evangeliza, não, é isso que eu quero morrer na bebida, eu quero morrer na droga, a minha escolha é esta. Deliberadamente, é o que ele está dizendo, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, olha aqui, e fogo vingador. A Bíblia fala que Deus é um fogo que consome, é um fogo consumidor. Todavia, verso 38, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Não vamos retroceder, irmãos, não vamos desanimar na nossa confissão de fé, vamos continuar firmes, vamos continuar motivados, vamos continuar alegres, vamos continuar trabalhando, vamos continuar investindo na obra de Deus, vamos continuar contribuindo, vamos continuar falando do amor de Deus. Não desistam, não retrocedam, não que no seu carro não tenha marcha ré, só tenha as marchas que levam o seu veículo para a frente. Meus queridos irmãos, graça e misericórdia são temas centrais da Bíblia, revelando o amor incondicional e o perdão transbordante de Deus. Mas não nos esqueçamos, eu vou reiterar, vou dizer novamente, quando evangelizarmos alguém, diga para essa pessoa, não abuse da misericórdia de Deus, da graça de Cristo, não abuse, porque vai chegar um dia em que você não vai poder contar com esta misericórdia, nem com esta justiça de Deus. A porta da misericórdia um dia vai se fechar definitivamente e ninguém vai poder ter acesso mais. Muitos vão bater como fizeram com a arca de Noé. Noé, abre-nos a porta, não posso, eu estou sem a chave está lá no céu, o anjo veio e fechou e trancou a arca. Vai acontecer o mesmo, irmãos. A Bíblia fala que muitos vão se jogar embaixo dos penhascos e pedir que esses penhascos caiam sobre eles.
mas naquele dia nem a morte vai atender o pedido dessas pessoas. A oportunidade para elas é agora, é hoje. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, bem conhecido, versículo 8, né? Porque pela graça sois salvos. Qualquer criança sabe o significado da expressão graça, no grego, né? Graça é favor não merecido, algo que nós não merecemos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não adianta você fazer algum esforço, não adianta você querer ser bonzinho, não adianta você ajudar os pobres, não adianta você ser um bom cidadão, um cordeiro. Isso é uma necessidade social, mas não para entrar no céu. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo declara: e disse-me, a minha graça te basta. É o suficiente, a graça de Deus para você, meu irmão e minha irmã, é suficiente para mim. Já viu alguém que tem um diamante que custa 2 milhões de reais? Aquele diamante vale por todos os bens que aquela pessoa tem em sua casa. Só ele é suficiente para cobrir todos os valores que aquela pessoa tem na sua casa. A mesma coisa é a graça de Deus, irmãos. Ela é suficiente, não precisamos acrescentar mais nada. Não precisamos estar orando para Deus nos salvar cada dia. Hoje eu perdi minha salvação, amanhã eu recupero. Senhor, me devolva a salvação. Não existe isso, irmãos. O crente não perde a salvação. Mas por que Davi pediu? No Velho Testamento era diferente, irmãos. O Espírito Santo trabalhava periodicamente em ocasiões, não é? Mas ele não permanecia como permanece hoje. Quando Jesus estava voltando para o céu, ele disse: quando eu for, enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. No Velho Testamento, a missão do Espírito Santo era temporária, era periódica, e depois ele voltava. Por isso que os anjos tinham um ministério tremendo, não é? Nós precisamos pedir para Deus nos dar um anjo. Essa doutrina da angelologia ela é muito deturpada em nossos dias, irmãos. O Espírito Santo veio ocupar, exercer o papel dos anjos. Não é o anjo que guarda o crente, é o Espírito Santo. Deus pode usar o anjo hoje na dispensação da graça da igreja? Pode, ele é soberano, mas a missão precípua é do Espírito Santo. Quando eu for, enviarei o Consolador que estará convosco para sempre. Amém? Amém? A graça de Deus é suficiente em nossas fraquezas, nos fortalece. Este é um dos melhores versículos, né, que nós mencionamos aqui, de Paulo com o espinho na carne, e recebe a resposta de Deus: eu não vou tirar o seu espinho agora, eu quero que você experimente a minha graça primeiro, e depois nós vamos conversar. Romanos capítulo 5, versículo 20: e tendo multiplicado a ofensa, ou seja, o pecado quando veio e atingiu a raça humana, mas depois Deus mandou o seu Filho, e esse Filho superabundou a sua graça em nós. A graça de Deus é mais poderosa que nossos pecados, que nossa maldade. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 10: e o Deus de toda a graça, olha aqui, irmãos, o superlativo, não sei se existe o superlativo para a expressão graça, gracíssima.
Mas se existisse, não seria, né? Seria exatamente esse o sentido que a palavra de Deus nos mostra. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres padecido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar. Olha esses 4 verbos: fortificar e estabelecer. Por isso que o nosso Deus é o Deus de toda a graça. Meus queridos irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo declara: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza, olha aqui, a riqueza da sua graça. Você já parou para pensar que você é rico? Você é a pessoa mais bem-aventurada da terra? Mesmo diante das dores, mesmo diante das insônias, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante da falta de dinheiro, mesmo diante de tantas vicissitudes, você é a pessoa mais abençoada do planeta por causa da graça de Cristo. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo dava a sua vida por causa dessa graça. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, pela graça, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus, vamos nos encharcar da palavra de Deus, irmãos? Pois pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, porém a graça de Deus é que faz o crente um instrumento no reino de Deus. Por isso que Paulo trabalhou tanto por causa da... Mas a misericórdia do Senhor, aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. De eternidade a eternidade, não vai esgotar, irmãos. Mesmo quando nós estivermos no céu, diante do trono, quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar muitos dos nossos irmãos que já estão lá, ao redor do trono, irmão Pedrão, quem mais? A irmã Rita fez uma lista aí desses 20 anos que nós estamos aqui, irmãos, 36 irmãos já partiram das congregações aqui da igreja, 36 irmãos. Já estão todos lá diante do trono. Um dia nos reuniremos com eles para tributarmos louvores, gratidões por esta graça. Eu estou aqui, Senhor, não porque eu era bonzinho, eu fui um criminoso, o meu pecado levou Jesus na cruz, assassinou Jesus, mas por causa da tua graça que eu estou aqui, lavado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E as misericórdias de Deus, irmãos, elas são inesgotáveis. Nunca devemos duvidar do poder, da capacidade que Deus tem de nos perdoar. Não importa a gravidade do nosso pecado, do nosso erro, o Senhor tem poder para isso. E para finalizar, Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, que era o poder de Deus, a dinamis de Deus, ou dinamis de Deus, para a salvação de todo aquele que cria, tanto do judeu como também do grego. O Evangelho pela graça é o poder de Deus para a salvação. 1 Coríntios capítulo 15,
Versículo 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Eu não bato no peito dizendo, eu sou o que sou por causa de mim, mas por causa da graça de Deus. E a sua graça que foi para comigo não foi vã, antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, porém a graça de Deus que está comigo. E finalizando, Paulo deixa um recado, uma recomendação para o seu filho da fé, Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, verso 1. Qual é a recomendação que Paulo deixa aí para o seu discípulo? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo, não abra mão disso, fortifica-te na graça em Cristo Jesus. Não abra mão disso, Timóteo. Fica firme. Você é o que é, eu sou o que sou, nós somos o que somos por causa da graça de Jesus Cristo. Vamos até o fim, não vamos desistir, né? A nossa fé não deve diminuir, pelo contrário, ela deve ser crescente, ela deve aumentar cada dia até chegar, né, à estatura completa de Cristo. Nós vamos chegar naquele dia, quando atravessarmos os páramos da glória, os portais, os umbrais, né, da eternidade. Quando chegarmos lá, irmãos, nós vamos encarar, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos nos prostrar diante dele, com o rosto no chão, para agradecer a ele tudo que ele fez, a graça que ele manifestou a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar Amazing Grace, graça maravilhosa. Esse hino é o segundo mais cantado nos Estados Unidos, depois do hino nacional. E esse hino é muito lindo. Sabe? Então, quando eles acertaram, o irmão Reginaldo conseguiu consertar lá o problema do som. Nós de novo vai cantar e depois cantaremos no final o hino sobre a graça de Deus. O irmão Reginaldo conseguiu acertar lá o playback. Eu vou ver se consigo cantar. Eu ensaiei muito mais. É um hino meio difícil, mas está condizente com a mensagem que o pastor pregou. Sempre continue, sempre avante. Se há desarmonia em teu viver, continue sempre avante. Se parece tudo um sofrer, continue sempre avante. Não há alegria em teu lar, e os desencontros são constantes. Mesmo assim tu não podes parar, continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar, continue sempre avante. Quando der vontade de parar, continue sempre avante. Mesmo com vontade de chorar, continue sempre avante. O cristão não pode recuar,
Em Jesus tenho força bastante, com coragem sempre de avançar. Continue sempre avante, siga com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante, continue sempre avante, continue sempre avante. Amém. Amém. Graça maravilhosa. Vamos cantar, irmãos, esse hino com todo prazer e gratidão. Guardado, né, em nossas memórias e corações.
nossa divisa. Oremos, irmãos. Te agradecemos, ó Deus, por essa graça, incrível graça, maravilhosa graça, infinita graça, que perdoou pelo sangue do Cordeiro todos os nossos pecados, aqueles que já cometemos e aqueles que ainda iremos cometer, pelo poder da misericórdia e da graça de Deus. E agora, o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito, sejam conosco e com todo Israel de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todo sempre. Amém. Nossa divisa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como